O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom, boa tarde. Sou Luciene, daqui da Secretaria de Saúde do Estado, em nome da secretária doutora Valdelice, secretária executiva de Atenção Primária e Políticas de Saúde. Cumprimento a todos e, inicialmente, agradecer a iniciativa, parabenizar, agradecer a Sheila, o Gustavo, pela apresentação, em compartilhar e fazer toda essa logística. E ontem a gente ficou o tempo todo se comunicando. E dizer para vocês que a gente trabalha aqui na Secretaria há um certo tempo. Nós trabalhamos hoje coordenando a Secretaria de Políticas de Saúde, mas estive no ano passado sendo secretária de Políticas, já passei pelo Ministério, trabalhos pela Organização Pan-Americana de Saúde, já passei pelos 7 anos na Anvisa, em Brasília, e aqui na Secretaria da Saúde, em várias áreas, na área de assistência farmacêutica, no processo de implantação dos consórcios de saúde. Então, a gente tem uma longa experiência de trabalhar em todas as áreas aqui na saúde. É uma paixão que a gente, depois que entra na gestão, dificilmente a gente sai. E estamos aqui, mais uma vez, contribuindo nesse processo de trabalho. Hoje, para a gente falar de políticas de saúde, nós necessitaríamos trabalhar uma temática ou quase um curso, porque, na verdade, nós temos mais de 70 políticas federais, todas as ações de saúde, elas são mediadas e elas são direcionadas, norteadas por políticas, e é preciso que a gente compreenda um pouco como essas políticas são formatadas, como é que essas políticas impactam nas práticas dos médicos, dos profissionais da saúde como um todo, por que é que algumas políticas elas são ou não efetivadas, por que é que a gente tem políticas e, ao mesmo tempo, tem um conjunto de programas, projetos, ações estratégicas paralelas, porque não tem essa integralidade de se trabalhar todas as ações dentro de uma só política, ou, pelo menos, de uma forma mais integrada. Então, são muitas coisas. O que a gente vai tratar aqui rapidinho é só dar uma geral, com um foco maior no Estado. A gente poderia estar partindo da principal política nossa, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, é a principal política constitucional, e a partir dela
derivam todas de mais políticas, legislações, etc. Então, eu vou passar aqui rapidinho só para mostrar um pouco para vocês em linhas gerais. E um outro momento, se necessário ou quando achar possível, a gente conversa sobre determinados tipos de políticas. Bom, como entender tantas políticas e por que de tantas políticas? Porque elas são para determinados segmentos populacionais, nós temos para cada tipo de segmento uma política. Política para a população indígena, política para a população negra, política para LGBTQI+, política para cada grupo populacional específico tem políticas. Para cada ciclo de vida tem políticas. Políticas para criança, políticas para adolescente, para homem, política para cada órgão. Então, nós temos um conjunto à saúde, além de ser uma das áreas mais regulamentadas que existe, é também uma das mais fragmentadas. Então, cada conjunto dessas ações, elas necessitam e os grupos querem ser representados, visibilizados, e a gente entende isso e a gente avalia todo esse processo antes de trabalhar essas políticas. Bom, no âmbito geral, quando a gente fala políticas, a gente passa 99% do nosso dia ouvindo políticas. Políticas públicas, política de segurança, política de saúde, política de educação, política. Então, as políticas sociais, todas as políticas, elas são ações, conjunto de ações, e variam dependendo da complexidade e da visibilidade. E se quer da finalidade, eu faço uma política ou para organizar serviço, ou para integrar, ou para fazer com que algumas ações para resolver problemas. De que forma? De forma coletiva. Quando se faz uma política, o principal ator, os atores envolvidos nessa política, todos participam, e essas problemáticas, esses conflitos, esses interesses de cada segmento são alinhados, são priorizados, e essas ações como um todo, elas são trabalhadas. O problema maior na efetivação, que algumas dependem 100% de recursos. E quando depende de recursos, depende dos 3 entes, federal, estadual e municipal. E nem sempre isso é bem compartilhado. Isso funciona muito bem em algumas políticas. Por exemplo, a política de assistência farmacêutica, na atenção primária, existe o financiamento tripartite. Então, todos os atores, todos os entes federados, o governo federal, estadual, municipal, eles pactuam e esse recurso é regularmente depositado e o Estado compra para o município. Mas isso é uma especificidade do Estado do Ceará. Cada Estado tem suas políticas. O governo federal ele estabelece diretrizes gerais para o país, nas políticas, mas cada Estado ele é autônomo para dizer o como fazer e de que forma ele vai executar suas políticas, e o município, que são os executores diretos, eles também têm sua autonomia. Então, existe, dentro dessas instâncias, outras instâncias também que são, a gente vai falar daqui a pouco, que são os conselhos de saúde, que é a participação popular, 50% é de representação da sociedade nesses conselhos. Existe a representação do segmento dos profissionais, dos prestadores de serviço e da gestão. Então, todas as políticas elas são formuladas pelos atores,
coordenadas pela área técnica, mas passa por esses segmentos. A gente tem que discutir, aprovar na Câmara Técnica da CIB, que são os gestores municipais com os gestores do Estado. Depois, isso vai para uma instância maior, que são os gestores dos 184 municípios, e a partir daí passa para outra instância, que é o Conselho Estadual de Saúde, que é o representante de 50% da sociedade, com mais os outros 50% dividido entre gestores profissionais da saúde e segmento prestador de serviço. Então, para que você possa atender toda e articular esses interesses, nem sempre é muito fácil. Às vezes, a gente passa facilmente uma política quando ela é mais estruturante, organizacional, mas quando envolve muito recurso, nós temos algumas dificuldades e barreiras, mas tudo tem que ser por políticas. Bom, já falamos em linhas gerais, as políticas, a forma como a gente elabora. Só um detalhe: quando se elabora, formula uma política, elas se desdobram em programas, projetos, ações estratégicas, é feito um plano de ação, onde dentro deste plano fica muito bem distribuídas essas competências, tanto no âmbito da secretaria, entre as várias áreas técnicas, como em relação aos municípios. Então, uma política, após a sua aprovação, é concluída uma primeira etapa, que passou pelas instâncias de articulação, negociação, aprovação no Conselho. A partir daí, entra uma outra fase, que é o processo de implementação dessa política. Um plano de ação com prazos, com amplas discussões sobre a efetivação e a operacionalização dessa política. Bom, só para aqui, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas é só para deixar registrado que todas as políticas, elas são oriundas de, primeiro, constitucional, e depois elas estão asseguradas em leis, e depois elas estão no plano de orçamento de governo. Se não estiver lá no plano municipal, no plano estadual ou no plano federal, não tem como você efetivar ou utilizar recursos que não estejam assegurados. Então, o que é que diz a Constituição? Ela diz que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, mas não só do Estado. Normalmente, a gente só retrata esse item, mas ela também é responsabilidade do indivíduo, da sociedade, de todos também. Mas como é que o Estado assegura e garante essa saúde? A Constituição diz aqui, no seu artigo 196, que a saúde é um direito garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem reduzir o risco de doença e outros agravos, acesso universal. Às vezes as pessoas ficam querendo definir algumas estratégias de equidade, de redução, Não, a nossa Constituição é clara. Saúde é universal e igualitária, ações e serviços na promoção, na proteção e na recuperação da saúde. São serviços de relevância pública à saúde, e diz também como é a execução. A execução pode ser feita direta ou por terceiros, por pessoa física ou por pessoa jurídica de direito privado. Aí, na Lei 8080, tudo isso aqui está dizendo como, porque na lei diz de caráter suplementar. O Estado, nem município, pode privatizar ou colocar a saúde toda no serviço privado. Ele é de forma complementar. Então, aqui está muito claro
o que é a saúde, como ela deve ser organizada, como ela deve ser estruturada e executada. E ainda diz que o dever do Estado em garantir a saúde não exclui o direito de cada um de nós zelar pela sua saúde, o dever da família, das empresas e da sociedade. Portanto, não é só responsabilidade do Estado. Em relação à Constituição do Estado do Ceará, o que é que ele fala, a nossa Constituição, em relação às políticas de saúde? Compete ao Estado, que é o gestor, o coordenador do sistema de saúde, do SUS estadual, gerir, planejar, coordenar, controlar e avaliar. Então, essas são as principais ações e competências do Estado em todas as ações de saúde. E desenvolver sistema de informações sobre controle público. Ou seja, tanto faz público ou privado, o controle é do Estado, é do sistema de saúde. Em qualquer circunstância, complementar, filantrópico, qualquer modelo de gestão, as diretrizes têm que ser submetidas ao SUS estadual, federal ou municipal. Só tem um comando único. Aqui eu já falei mais ou menos, mas é só em rápidas etapas dizer, no âmbito do Estado, da Secretaria da Saúde, como se dá, em resumo, o processo de formulação de políticas. A gente recebe demandas de Ministério Público, de várias instituições, de áreas aqui de dentro da Secretaria, de outras, e da própria gestão, quando identifica necessidade e problemas, caso não seja atendido em outras estratégias. Então, a gente faz essa análise, faz diagnóstico, levantamento e vê ou não a necessidade, a viabilidade econômica e técnica e de tudo daquela política. Depois disso, a gente define uma metodologia, monta um grupo condutor com técnicos da secretaria, com representante de usuário, os executores, que é o município, representado pelo COSEMES, o representante do Conselho de Saúde e as áreas envolvidas em todo esse circuito. Depois disso, aí as etapas que a gente falou, de pactuação e articulação com a CIB, e depois com o Conselho Estadual, Câmara Técnica Antecipada, que são os técnicos tanto do município como do Estado, e no CESAL, que é o Conselho Estadual, e antes de apreciação, passa nessa Câmara Técnica, chamada Canoas. Se a canoa não virar, der tudo certo, aí eles aprovam a política. Aí o resto é implementação. Aí faz publica plano de ação, plano de comunicação, e aí é monitorar e avaliar. Aqui é só para vocês terem uma ideia, quando a política vai ser construída, quem são os principais atores participantes das políticas. Isso muda, isso é só mais ou menos os fixos, mas eles mudam em função do tipo da política e da complexidade. Como a gente já falou, participa técnicos, gestores, profissionais de saúde, de todas as áreas técnicas da Secretaria, do COSEMES, o município, a Associação dos Municípios, a associação, convidados, especialistas. A gente convida sempre as universidades, representantes das universidades, para que esse serviço e ensino estejam alinhados dentro desses propósitos. Então, a gente sempre está convidando todos os nossos instrumentos, não só nas políticas, protocolos, linhas de cuidado, diretrizes, tudo que a gente vai trabalhar, a gente sempre trabalha com as universidades e convidados, especialistas, para estar todo mundo junto opinando. Entidades de classe, conselhos, associações médicas
e de outros profissionais de todas as entidades. E as nossas 5 secretarias, a gente tem representantes dentro desse contexto. É bem participativa. Isso é só para dizer a vocês, eu falei, nem todo mundo conhece o que é, quando se fala na saúde, tem muita sigla, e as pessoas não se preocupam em dizer o que significa. Quando a gente fala CIB, é uma estrutura, uma instância de pactuação e negociação representada e representa todos os municípios. No âmbito do Estado, nós temos o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. No âmbito federal, nós temos o CONASEMES, que é o Conselho Nacional dos 5.570 municípios. Então, esses secretários representam essa estrutura, CONASEMES, representa todos os secretários do país, secretários municipais. Os conselhos, nós temos os conselhos de saúde municipal, estadual e federal. O Conselho de Saúde, ele tem a principal função dele, fiscalizar, monitorar a execução das políticas, incluindo a fiscalização dos recursos públicos utilizados. Então, os conselhos são as instâncias do poder da população, representado por 50% dessa população, que está lá para fiscalizar a execução das políticas e os recursos, a aplicação dos recursos. Esses conselhos, eles têm reuniões mensais, eles têm prestação de conta todo quadrimestre. O secretário de saúde, seja do município, do estado ou o ministro da saúde, cada segmento desse, a cada quadrimestre, vai prestar conta de tudo daquele plano municipal, estadual ou federal em relação, plano nacional, em relação à saúde. O que é que foi gasto, o que é que está sendo realizado, e quando é no final do ano, é feita uma apresentação e um relatório anual da gestão da saúde para aprovação nesses conselhos. O secretário do município apresenta no Conselho de Saúde do município, a secretária do Estado apresenta na Assembleia Legislativa, e eles apresentam isso ao Poder Legislativo. Tudo isso está em lei. Eles são obrigados, cada gestor, cada secretário de saúde, a cada quadrimestre, vão no Poder Legislativo prestar conta. No caso da ministra, ela vai para o Congresso, aqui vai para a Assembleia, e nos municípios, o secretário de saúde vai para a Câmara Municipal prestar conta dos recursos e o que está sendo feito com a saúde. Então, isso é feito regularmente a cada 4 meses. Então, é por isso que a gente tem essas 3 comissões, aliás, esses 3 conselhos e essas instâncias de nacional, municipal, estadual e municipal. Isso realmente fica, às vezes, muito confuso para as pessoas entenderem quando a gente fala CIT, a Comissão Intergestores Nacional. CIB é estadual, não tem municipal. Agora, os conselhos têm nacional, estadual e municipal. Então, na verdade, os secretários não têm plenos poderes. Eles têm que articular e muito para que aprove o que precisa nessas instâncias e tem que prestar conta a cada quadrimestre nessas instâncias e no Poder Legislativo. É uma área realmente
que tem uma cobrança muito forte, é a saúde. Então, não tem muita liberdade de escolha, não. E tudo isso está em lei. E, se não cumprido, ainda tem o fiscal da lei, que é o Ministério Público, e ainda tem o fiscal dos recursos, os tribunais de contas estadual, e tem o Tribunal de Contas da União, o TCU. Ou seja, ser um gestor de saúde precisa ter uma equipe muito boa e ele está muito seguro, porque ele é fiscalizado 24 horas em tudo. No contexto da política, quando faz toda essa articulação e que passa por essas instâncias, nós trabalhamos para que as pessoas tenham condições de, nos 3 níveis de atenção à saúde: atenção primária, secundária, especializada, ambulatorial e hospitalar, e a alta complexidade, que as pessoas tivessem condição de chegar em alguma dessas unidades, resolvesse ser minimamente seu problema, para que as pessoas não ficassem rodando tanto dentro desse sistema. E infelizmente, nós temos uma dificuldade muito grande ainda dentro da organização da saúde, apesar de que, se a gente pegar a Lei 8080 e algumas normas e resoluções da CIT, pegar a nossa legislação, principalmente a Lei 8080, está passo a passo o que deveria ser feito, como organizar o serviço. Está lá, organização de serviço, aí diz lá como deve ser organizado. Competências, está lá o que compete ao Estado, município, à União. Aí está lá financiamento, está tudo. Então, o que a gente poderia às vezes diz, não, a lei é de 1980. Não, ela foi de 1980, mas ela é atualizada sistematicamente. Tudo que muda uma nova lei vai para a Lei 8080. Tudo que é da saúde modificou, vai para a lei. Então, ela é atualizada constantemente. É a nossa, nosso livro de cabeceira. Essas instâncias são de pactuação e articulação e negociação de serviços. Mas o macro está tudo lá muito bem desenhado, muito bem explicado. Os níveis de atenção, como eu falei para vocês, são esses 3 níveis, né? A gente deveria, na verdade, em todo lugar, não tem essa atenção especializada, atenção primária e alta complexidade. A atenção primária deveria ser estruturada e cada vez mais fortalecida para resolver e não ficar criando mais estruturas, porque isso fragmenta recursos, fragmenta equipes, porque, às vezes, o que acontece muito? Você abriu uma UPA, aí fecha posto de saúde, aí o município não funciona. Se um município não funciona final de semana, estrangula UPAs, aí corre todo mundo para a UPA, quando só deveria, a atenção especializada, ela é só para resolver aqueles casos e não ficar atendendo o que deveria estar sendo atendido na atenção primária, mas acaba que fica criando, na hora que você cria uma nova estrutura, acaba prejudicando o principal, que era a atenção primária, onde tudo deveria ser feito e ser investido mais na atenção primária. Mas isso eu acho que é uma prioridade de governo, tanto federal como estadual, o governo do Estado, a nossa secretária, a doutora Valdelice, a doutora Tânia, estão empenhadas o máximo na priorização da atenção primária,
o movimento APSUS, fazendo todo um processo de não só de qualificação, mas de fortalecimento. E eu acho que nós devemos centrar todo esforço na atenção primária, porque teria que ter o atendimento mais próximo da população, para que ela não percorresse, não sofresse tanto nessas outras instâncias. Mas vamos lá. Bom, e para finalizar, quando a gente constrói a prova política, a gente tem outros instrumentos que a gente tenta fortalecer as equipes e os municípios. A gente trabalha a linha do cuidado, que é um fluxo assistencial de encaminhamento, onde esse paciente deveria entrar, percorrer o caminhar dele na rede para facilitar o acesso, e aí a gente qualifica os profissionais nessa linha do cuidado, a gente estabelece diretrizes, por exemplo, nós agora estamos trabalhando em diversas linhas de cuidado, na reumatologia, na doença de Alzheimer e outras demências, a linha do cuidado em pessoas em situação de violência. Então, a gente está trabalhando um conjunto de linhas de cuidado, que são instrumentos para apoiar a atenção primária. Essas diretrizes, nós estamos trabalhando as diretrizes da saúde reprodutiva, em todos os níveis de atenção, para dar um suporte na atenção primária. Alguns protocolos, fibrose cística, os protocolos o APLV, vamos começar os das dietas. Então, são vários protocolos, porque a equipe é pequena, mas a gente utiliza nossa rede, os profissionais. Nós temos o que há de melhor de profissionais e convidados fora, ou no estado, ou na nossa rede, e a gente sempre tem apoio. A nossa política de Alzheimer e outras demências e a linha de cuidado, nós estamos trabalhando com todos os neurologistas nossos hospitais, de outros estados, com a associação médica, com todo mundo. Então, a gente tem esse prazer de fazer esses trabalhos, porque a gente recebe muita contribuição. Então, a gente trabalha protocolo, normas, portaria, normatiza o que precisa normatizar. A gente monta comitês, comissões, enfim, dependendo da necessidade, regulamentos técnicos, produz materiais, cartilhas, cards e tudo que precisa. Então, a gente tem todo esse suporte para que a gente possa estar ter uma rotatividade muito grande de profissionais no sistema, e é uma constante, esse cuidar é uma constante, e sempre está à disposição dos profissionais para ajudar. Dentro da nossa área, nós temos políticas de assistência farmacêutica, políticas de saúde mental, políticas de educação permanente, todo esse aparato, as políticas de atenção primária, coordenações e outras áreas que nós temos aqui para atender todo o sistema de saúde do Estado. Muito obrigada, isso foi só uma geral, e eu espero que eu tenha contribuído com alguma informação para vocês. Estou à disposição. Muito obrigada. Realmente, o sistema de saúde no nosso país é muito complexo, é muito grande, dimensões continentais iguais ao país. Depois, quando você vai ao nível estadual, ao nível municipal, fica cada vez mais complexo, né, para poder ter um funcionamento bom. Muitas vezes a gente não entende por que às vezes parece tão moroso para tomar alguma decisão, para fazer alguma mudança, né, mas tem toda essa parte de tomada de decisão, de fiscalização, e às vezes falta recursos humanos ou recursos financeiros também, mas é um bom trabalho, eu acho. Pesados. Obrigada. Obrigada. Pronto, pode começar. Agora vamos lhe ouvir.
Meu nome é Gustavo Dantas, eu sou médico generalista pela UFC. Eu trabalho como médico consultor e regulador no sistema de telesaúde do Paguei. Eu também, atualmente eu moro na Suécia, eu trabalho como médico assistente no hospital, na região no centro da Suécia, na atenção primária. O sistema aqui é parecido com o brasileiro, com as diferenças, claro, mas tem uma política de acesso basicamente universal também, do sistema público daqui, mas essa parte eu não vou entrar muito. E eu também trabalhei um período no município de Fortaleza como médico da atenção primária e também como médico de emergência, né, em ambulância. Mas eu vou falar hoje um pouco da estratégia de saúde digital para o Brasil e da Política Nacional de Educação Digital. Tanto essa estratégia quanto essa política, elas são bem extensas, e eu acho que é interessante começar explicando basicamente qual a diferença entre estratégia, política e lei, porque isso vai dar uma norteada bem legal para a gente entender por que tem tantos documentos diferentes que eu vou acabar falando aqui, por que tem tanta discussão em relação à saúde digital e tantos programas, estratégias, planos, políticas, portarias, leis, em todos os níveis, né, da atenção. Mas, enfim. Mas a Luciene também pode me corrigir, ela entende bem mais do que eu em relação a isso, mas, basicamente, a gente vai falar de uma estratégia que no contexto do Ministério da Saúde, é um plano ou um método assim, para alcançar um objetivo específico na área da saúde, né? Um exemplo bom, sim, é da Estratégia de Saúde da Família, que está no nome, Estratégia de Saúde da Família, SF, que é um modelo para consolidação, ampliação da cobertura da atenção primária no Brasil inteiro, né? E essa estratégia de saúde é desenvolvida por várias práticas de cuidado integrado, multiprofissional, né? Dirigida à população de todo o território, com gestão e conduzida por uma equipe multiprofissional, como eu falei, né? E tudo isso tudo em relação a essa estratégia, né? Eles são guiados pela Lei 8080, a Lei de Criação do SUS. O que é uma lei, resumido, né? Basicamente as regras do jogo, né? É um ato normativo criado pelo Poder Legislativo, né? Que estabelece as regras que vão ser seguidas. Então, tudo aquilo que a lei tiver incluído, como na Lei 8080, por exemplo, são as regras que você vai ter que seguir. Então, a lei não tem nenhum programa, não dita o que você vai fazer na prática. Não, não diz o que você vai ter que fazer isso, aquilo, na prática, não diz as regras pelas quais você vai ter que se basear, né? E aqui a gente vai falar também de portaria, então a gente começou falando de estratégia, o que é lei, e portaria, que é uma parte interessante, que é um ato administrativo também, só que é inferior à lei, acho que a gente pode dizer assim, que é feito por autoridade do Poder Executivo, que é usada para executar leis e regulamentos. Então, acaba fornecendo instruções de como que essas leis têm que ser utilizadas na prática, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, acabou aprovando a Política Nacional da Atenção Básica, estabelecendo uma revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do SUS, né? Então, essa diferençazinha é interessante ter. Bastante resumido, sim, mas é interessante para a gente ir ao seguinte, que eu vou falar agora, que é a Estratégia de Saúde do Brasil, e essa lei 14533, de 11 de janeiro de 2023. Eu vou falar mais um pouquinho. A Política Nacional de Educação Digital, a lei que institui essa política, né, que a gente chama de PNED. PNED. Mas por que a gente vai falar dessas duas, tanto dessa estratégia quanto dessa Política Nacional de Educação Digital, né? Começando por essa política de educação digital, ela acabou sendo sancionada para garantir o acesso, principalmente das populações mais vulneráveis, né, a recursos e ferramentas e práticas digitais. Ela tem, a gente vai falar um pouco mais depois, mas ela tem 4 eixos de atuação, que acabam entrando a inclusão digital, educação digital escolar, capacitação e especialização digital e pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação, né? E dentro desses conjuntos de atividades a serem executadas, né, tem tudo lá descrito para garantir o acesso. Esses 4 eixos de atuação
é uma área extremamente relevante e ela acaba permitindo esse avanço tanto de tecnologia no país quanto de acesso a essa tecnologia, né, por toda a população. Entre as ações que estão nela também tem o treinamento, competências digitais, midiáticas, informacionais, conscientização em relação ao direito de uso, sobre o uso e tratamento de dados pessoais. A gente não vai entrar muito em relação a isso hoje, que não é bem o foco aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, entre outros. Por causa disso que a gente vai falar um pouco mais dela também. A estratégia de saúde digital, que a gente colocou com ESD 28, ela acaba tendo um conjunto de atividades a serem executadas e os recursos necessários para a implementação de uma visão de saúde digital. E a saúde digital engloba tanto a parte de governança, liderança para a estratégia de saúde digital, informatização do nível de atenção, do primário, atenção primária, a especializada, nível terciário, suporte à melhoria da atenção à saúde, não só em relação à saúde digital, acesso à saúde digital, mas como a saúde digital melhora o acesso à saúde, e foco também, né, no usuário de saúde digital como o protagonista, como o paciente também. O que você pode fazer como ativo, né, para não ser muito passivo em relação ao sistema, o que você pode fazer de forma ativa, por meio de diversas plataformas que estão acessíveis hoje também. E essas duas iniciativas, tanto a estratégia quanto essa Política Nacional de Educação Digital, elas têm um impacto, tanto tem quanto vão ter, significativo na saúde digital nesse país, né? Essa Política Nacional de Educação Digital, a PNED, ajuda a garantir que todo cidadão, todo brasileiro tem acesso à ferramenta e recurso digital necessário, e a Estratégia de Saúde Digital orienta a implementação e o uso dessa ferramenta para melhorar a saúde, o bem-estar de todos os brasileiros acessando o sistema de saúde no país, né? E essas, não só em relação ao acesso e à qualidade de saúde, mas também elas ajudam o país a aproveitar o poder da tecnologia digital para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né? Mas, enfim, isso é basicamente por que a gente está falando disso, né? A gente falando dessas duas, tanto a estratégia quanto do PNED, a gente tem que falar também que tem outras leis, políticas, estratégias, planos que já foram feitos antes, que eles entram nas referências, né, como base para esses dois, que tem a Lei 12.466 de agosto de 2011, tem a Política Nacional de Formação e Informática em Saúde, de 2016, a Estratégia de Saúde para o Brasil, de 2017, que influenciou muito a estratégia atual, a Lei 3853 de 2019, o Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, 2019 a 2023, e também tem alguns documentos internacionais, como da Organização Mundial de Saúde, que é a Estratégia Global para a Saúde Digital, de 2020 a 2025, que influenciaram muito em relação à estratégia atual. Mas a gente vai acabar falando agora mais aprofundado em relação a eles. O que é que diz essa Política Nacional de Educação Digital? Por que ela foi criada e o que tem de relevante assim, nela para a gente? Ela é uma iniciativa que o objetivo dela é integrar, na verdade, tecnologias digitais no sistema educacional no país, né? Então, ela basicamente ajuda a gente aplicar de forma prática o que tem escrito na lei. E ela tem um impacto na saúde digital porque promove tanto a alfabetização digital e mostra o que é necessário, por que é necessário fazer. E a alfabetização digital é uma parte crucial para a estratégia de saúde digital. Se não tiver tanto a alfabetização digital do usuário do sistema de saúde quanto do profissional de saúde, então não adianta você falar, você pode colocar tudo que for estratégia, política, plano, programa, aplicativo, o que for, qualquer coisa prática que não vai funcionar se você não tiver essa base, né? Que começa desde a educação básica até a educação nível superior também, com os profissionais de saúde. E não é só sobre o uso da tecnologia, não é só você saber utilizar uma ferramenta que foi criada, uma ferramenta num posto de saúde, num hospital ou num celular, mas é sobre compreender como é que a tecnologia pode ser usada de maneira eficaz, eficaz e segura também, para melhorar a saúde e o bem-estar. Por exemplo, por que você, por exemplo, um exemplo prático seria se faz sentido você visualizar exames, por exemplo, de sangue por meio de um celular, qual a segurança disso?
você pode se conectar com o serviço de saúde por meio de ferramentas públicas, se elas são seguras, o que é que você pode confiar em relação ao nível de quanta informação você pode compartilhar. Então, essa parte é extremamente importante. Senão, o usuário pode ficar com medo, não só com medo, mas não se sentir seguro de utilizar as ferramentas e preferir voltar. Não, mas o melhor seria realmente ter o papel na mão, ter a receita na mão, ter o contato olho no olho com o médico, com a enfermeira, e nem sempre esse é o caso, ou é necessário, né? Mas é por isso que essa política é bastante importante, né? E entrando um pouco na estratégia de saúde digital para o Brasil, que é logicamente o foco da apresentação, né? Botando uma visão geral, mas a gente vai entrar um pouco na parte mais específica dela, né? Ela visa alinhar e dar um sentido para todas as atividades, projetos públicos e privados, né? Ela é um documento bem grande, que fica difícil mostrar ele tudo aqui, mas a gente vai entrar nos pontos principais. Ele dá as ferramentas de informação de quais são os atores envolvidos, né? Atores em relação ao poder público, a iniciativa privada, universidades, associação de pacientes, por exemplo, qual o papel de cada um deles e nos diversos pontos que essa estratégia tem, né? Então, ela é uma ferramenta norteadora assim, para todas as atividades e os projetos em relação à saúde digital, né? Ela se concentra em várias áreas-chave, incluindo a melhoria de infraestrutura de TI, promoção da interoperabilidade dos sistemas, né? Você não precisa usar o mesmo sistema de informação, o mesmo programa, como a gente diria, em todos os serviços de saúde para poder ter uma conversa entre si, para você poder acessar os dados, para a maior segurança do paciente. Então, não é necessário ter o mesmo sistema, mas eles têm que conversar entre si, né? E tem protocolos já estabelecidos, tem normas, tudo isso já existe, mas a ferramenta explica, a estratégia explica como que a gente pode fazer isso e implementar de forma prática, né? Também tem a garantia de segurança de dados de saúde e a promoção também da inovação em saúde digital. Também nem tudo é dependente só do governo de criar, né? Também a gente tem que dar oportunidade para pesquisa, desenvolvimento dentro da universidade, no setor privado também, mas tudo com a orientação e normas, né, do Ministério da Saúde, né? Então, vamos um pouco mais dentro aqui desse plano de saúde digital. Esse plano de ação tem 7 conjuntos de atividades para serem executadas, a gente poderia dizer assim, e a gente vai entrar um pouco em cada uma delas aqui. Isso, as 7 prioridades que ele chama, né? 7 prioridades do plano de ação, que é a governança e liderança para a estratégia de saúde digital, informatização dos 3 níveis de atenção, suporte à melhoria de atenção à saúde, o usuário como protagonista, formação e capacitação de recursos humanos, ambiente de interconectividade e esse ecossistema de inovação, que é como eles colocam, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro, essa governança e liderança para a estratégia de saúde digital, né? Eles têm, nessa parte do plano da estratégia, tem tanto institucionalização da estratégia de saúde digital, quais são as lideranças de nível de governança para essa estratégia, toda a legislação e regulação para a saúde digital e o financiamento, onde vai sair os recursos para isso, né? Então, dentro dele tem essa consolidação desses instrumentos formais, estabelece implanta o modelo de governança, define e desenvolve iniciativas aliadas à Lei Geral de Proteção de Dados, estabelece regulação de ambiente e de inovação, interconectividade, acessa as fontes de financiamento público e estabelece mecanismo para o financiamento privado. Esse plano de ação, ele não está... Esses planos de ações que tem, como esse daqui de governança e liderança, eles não estão feitos. Esse é um plano para o que deve ser feito, tem um timeline dizendo quando deveria começar, quando deve ser desenvolvido, qual a previsão de terminar dentro desse período de 2020 e 2028, quais são as responsabilidades em cada nível federal, estadual, municipal, como falei, das esferas privadas também, associações de pacientes, entidades médicas, entidade de classe. Então, esse documento é bem bacana. Ele é bem complexo, bem grande, mas ele está de uma forma bem concisa, da melhor forma possível, né? Até agora, que foi publicado. Então, essa é a primeira área estratégica, né? A segunda seria informatização dos 3 níveis de atenção, que é informatização de todo o estabelecimento de saúde, que é a parte de executar a expansão de conectividade, tanto de internet, que é a parte básica, se você não tem acesso à internet, seja por cabo ou por satélite, não tem como a gente seguir adiante, né? Ele também explica como fazer para expandir a informatização da atenção primária,
e como expandir a informatização dos demais níveis de atenção também, né? Para que haja toda essa parte de digitalização do sistema e que eles possam se conectar entre si. Mas aqui fala da parte basicamente de física, mecânica, assim, se a gente fosse dizer, né? A terceira parte estratégica seria o suporte à melhoria da atenção à saúde. Pega esse apoio à comunidade, a continuidade da atenção em todos os níveis, promoção de saúde, prevenção de doenças e agravos e a promoção da telesaúde e serviços digitais, né? E dentro dessa parte, dessa área estratégica, tem oferecimento de suporte às linhas de cuidado, garante suporte às redes de atenção à saúde, tanto de referência quanto de referência, oferece suporte à gestão de saúde populacional e também desenvolver e ampliar a telesaúde, os serviços digitais, né, nesses fluxos assistenciais no SUS. Estou passando um pouco rápido, sim, porque todas essas 7 áreas são bem extensas e, basicamente, estou mostrando o que é que tem de plano que foi discutido, quais são os planos que estão dentro dessa estratégia, né, as áreas especiais, o que é que já foi planejado para ser feito, e então é por isso. Mas, no final, caso vocês tenham dúvidas, é só perguntar que a gente pode discutir um pouco mais. Quarta área estratégica seria o usuário como protagonista, né? Que tem como prioridade tanto o engajamento do usuário, que seria o usuário do sistema de saúde, quanto as plataformas de informação para cidadão e usuário, né? Então, lá engloba ação para desenvolvimento dos cidadãos, o que é que tem de ação, tanto de engajamento, utilizando tudo que é forma de plataforma diferente, plataforma de rede social, plataforma oficial do governo também. Tem descrição de como desenvolver ações para envolvimento de profissionais de saúde também, para não ser só o contato direto com entidades, mas contato com pessoas, com atores direto da área de assistência, e implantação de serviço de registro pessoal de saúde, registro de dados, né? Quinta a área estratégica, são 7 no total. A formação e capacitação de recursos humanos. Então, essa parte do plano de estratégia de saúde digital fala sobre a capacitação dos profissionais, informática e a valorização do capital humano também na saúde digital. Esses 2 pontos englobam tanto promover a capacitação de profissional e gestor de saúde, tanto os que estão em formação, quanto os que já estão atuando na área, porque tem que ter, não serve basicamente, não é suficiente apenas um treinamento técnico, saber de como usar o que fazer, qual botão clicar, essa parte tem que ser mais profunda para capacitação e saber qual o ganho disso. Se você estiver usando uma ferramenta nova só por usar e não souber por que está fazendo, você acaba voltando para o problema de eu vou fazer esse encaminhamento aqui, por exemplo, mas vou também imprimir esse papel porque vai que dá um problema, né? Então a gente tem que criar essa cultura de que se a gente está fazendo essa mudança é para benefício geral, tanto do sistema de saúde, do profissional que está na ponta e do usuário do sistema, né? Também promove a capacitação de profissionais de TI, que são extremamente importantes, são a base de tudo isso, não é só o profissional da área da saúde que tá ali na ponta, mas também quem está ali no back-end e no front-end dessas ferramentas também, né? Que tem que ter uma formação do profissional de TI para a área da saúde, sabendo o que é que está lidando em relação a tanta qualidade dos dados, quem é o usuário que vai usar essas ferramentas. Então, é uma área sensível, então tem que ter essa parte de estratégia fala como faz essa promoção de capacitação e estabelece a informática em saúde também como uma profissão, como área de pesquisa e desenvolvimento, que é algo bem importante, algo que vem sendo discutido há muito tempo pelo grande professor Luiz Roberto, do Núcleo de Tecnologias, do TEDS, mas essa parte é extremamente importante, essa área de formação e capacitação de recursos humanos. Essa área essas áreas estratégicas está de 1 a 7, mas elas têm a mesma prioridade. A primeira, que a gente vem aqui, governança e liderança, não é mais importante do que a última. Aqui foi basicamente os pontos que foram como foi dividido lá no programa, né? Sexta, ambiente de conectividade, né? Essa parte explica como fazer a interoperabilidade dos sistemas com sistemas externos e padrões e tecnologias. Então, essa parte que é bem técnica, né? Ela promove tanto a interoperabilidade com a atenção primária, laboratórios, entre os níveis de atenção, com o serviço de farmácia, com o serviço de telesaúde
Implanta o serviço explica como fazer a implantação de serviço de regulação ambulatorial, acaba fortalecendo o repositório de terminologias de saúde, é o RTS que a gente chama, e desenvolve padrões para informatização em saúde. Já tem padrões e normas, mas nesse plano tem descrito como que a gente pode fazer para o futuro também. Somente quando chegarem novas tecnologias, novas ferramentas, como que a gente faz para adaptar, padronizar e integrar com o que a gente já tem existente, né? A última, a descrição, é o ecossistema de inovação, que é o maior ganho. Não é o maior ganho, mas é uma parte que eu acho mais interessante daqui também, né? Que é fala da expansão dos serviços integrados da RNDS, o ecossistema distribuído de inovação, saúde baseada em valor e avaliação e comparação de novas tecnologias. O que é que isso aí acaba englobando? Essa parte esses termos bem técnicos aqui. Basicamente, promove suporte ao contato assistencial, desenvolvimento de iniciativas de vigilância em saúde, implementação de serviços de pressão eletrônica, implementação de serviços de regulação, desenvolvimento de tecnologias, iniciativas chama de Internet of Things, que é a internet das coisas, o Big Data, que é o acúmulo de todos esses dados da área da saúde, né, sem identificação direta de paciente, mas o acúmulo desses dados para análise e pesquisa e uso secundário desses dados, né, implantação do lago de dados em saúde, que eles chamam agora, explorar modelo de valor em saúde também, e oferecer um suporte à incorporação de inovações e utilizar recursos de pesquisa translacional. Então, essa parte é bastante interessante, principalmente para o âmbito das universidades, mas nessa estratégia fala também como que pode ter integração com estados, municípios, relação a nível federal e a iniciativa privada para o desenvolvimento, tanto desenvolvimento local, a nível local, quanto a nível nacional, sem ter que depender de tecnologia que venha só de fora do país, né? Então, vocês veem que essa parte de estratégia é bem grande, né? Aqui a gente está basicamente explicando o que é essa estratégia de saúde digital, o que é que ela engloba, o que é que ela discute, o que é que ela faz. Então, aqui não é o conjunto de leis, não são regras explicando. Isso seria uma lei ou uma portaria, mas aqui dizendo como que a gente pode aplicar a saúde digital e fazer uma implantação boa. Isso aqui já foi discutido, publicado pelo Ministério da Saúde, então isso aqui é basicamente um guia de como que a gente faz a implantação e melhora do serviço de saúde digital, né? E você pegando toda essa estratégia, quanto essa PNED, que a gente explicou, a Política Nacional de Educação Digital, né? Elas têm os pontos principais. Elas são a implementação, basicamente, dessas estratégias, a melhoria de qualidade dos cuidados de saúde, esse é o objetivo maior de tudo isso. Aumentar o acesso ao serviço de saúde, sem necessariamente ter que aumentar os recursos, né, recursos humanos e recursos financeiros, mas aumenta o acesso. Reduzir custos no cuidado de saúde, esse também é interessante, talvez não o custo total, mas o custo por usuário, né? Mas tem diversos modelos que a própria estratégia usa de como a gente pode calcular em relação à qualidade, custo por qualidade, custo por paciente. E também isso daí garante a privacidade e a segurança dos dados na implementação da saúde digital, que é algo extremamente importante. Ninguém pensa nisso até ter um vazamento de dados ou alguma perda desses dados, que são extremamente importantes para tanto ao nível individual do paciente, com suas informações de saúde, quanto a nível de gestores, né, municipal, estadual e a nível federal, para controle desses dados, para melhoria e monitoração, política de saúde, tanto quanto para fins de pesquisa, né, sem ter identificação direta dos dados com um paciente específico, para você poder fazer compartilhamento dessas informações sem ter medo de que você vai ser identificado em relação a, pessoalmente, né, nos dados que você acaba compartilhando do sistema. E uma coisa que é interessante mencionar aqui também, esse programa SUS Digital foi publicado via uma portaria agora de 1º de março de 2024, né, que é uma portaria que promove a transformação digital no âmbito do SUS, para ampliar o acesso de populações, tanto as ações de saúde, serviços de saúde com visão da integralidade, resolubilidade da atenção à saúde
E essa portaria ela é importante porque ela tem objetivos específicos. E é uma portaria do programa SUS Digital. Então, é um pouco, pode parecer um pouco confuso em relação à estratégia de saúde digital, SUS Digital e saúde, mas elas têm ações diferentes, né? Os nomes são parecidos, assim, mas são atividades diferentes. Mas o que é que essa portaria, por que ela é importante aqui, pelo menos mencionar que ela existe, que ela foi publicada, né? Esses 10 objetivos específicos é fomentar o uso apropriado, ético e crítico dessas tecnologias digitais no SUS. Então, ela acaba explicando como que a gente pode fazer na prática a aplicação das leis e das portarias, né? Ela apoia a proposição de soluções digitais colaborativas e livres, que acabam melhorando a oferta de serviços, gestão, o cuidado e a qualidade da atenção na saúde. Incentiva a formação e educação permanente em saúde digital. Isso é extremamente importante. São poucas as esferas que lidam com isso, principalmente na formação e educação permanente no ambiente universitário, por exemplo. Ela promove a sensibilização, conscientização e engajamento para o uso de tecnologias digitais e tratamento adequado desses dados pelo SUS, pelos diversos atores no SUS, e fomenta o letramento digital, a cultura de saúde digital e da proteção de dados pessoais. O quinto desses objetivos específicos, né, que a gente está lidando na hora aqui, seria ampliar a maturidade digital do SUS, para isso não ser visto como algo experimental, isso não é nada que está sendo experimentado. E essa mudança para a implementação de saúde digital não é só para estar informatizando tudo, né? Isso tem um objetivo específico, tem vários objetivos, tem uma necessidade enorme. Não é só para atualizar. Todas essas ações, elas têm melhoras significativas em todas as esferas, né? Em relação à questão de custo, à questão da qualidade da saúde e em relação ao trabalho do profissional de saúde também, né? Ela também fortalece a participação social e o protagonismo do cidadão na criação de soluções digitais e inovadoras também no campo da saúde. Fortalece o ecossistema digital de saúde no SUS, saúde digital. Contribui para o desenvolvimento de um ambiente colaborativo e para aprimorar a gestão do SUS por meio da transformação digital. Promove a interoperabilidade de dados em saúde, algo extremamente importante, ainda é um pouco problemático, e reduz a iniquidade do acesso a soluções e serviços de saúde digital nas diferentes regiões do país, né? A gente sabe bem os problemas que podem ter em relação a você falar com uma cidade grande como Fortaleza e numa região no interior do estado que não tem acesso à internet, por exemplo, ou mesmo no interior do país, na floresta amazônica, por exemplo, populações que vivem em áreas bem mais isoladas, né? E basicamente era isso. A gente tentou fazer algo bem conciso, mas é difícil falar dessa estratégia toda e também é muita complexidade que a gente tenta resumir. Todas essas esferas em relação à estratégia, política, lei, portaria, elas podem assustar um pouco, mas tudo isso, quando é publicado, é bem discutido, é bem analisado e é publicado com as melhores intenções. Eu não participei de nenhum desses documentos, mas quando a gente lê e vê quem está por trás, a gente se sente seguro em relação a ter alguém trabalhando bem por trás disso, né? Mas basicamente era isso que eu tinha para explicar. Se alguém tiver perguntas, eu acabei não checando aqui a área do bate-papo, mas tem o meu contato para quem quiser mandar e-mail aqui via no TEDS, e estou aberto a próximas discussões ou perguntas. Gente, quem sabe faz ao vivo, né? E a gente acabou de fazer aqui uma mesa maravilhosa, assim, de altíssimo nível. Eu acho que a gente precisa discutir determinados assuntos, né? Que não aparecem nas graduações, né, Luciene? Nem as especializações. A Luciene tem 2 graduações, a Luciene também é professora de especialização, de pós-graduação, outras stricto sensu, lato sensu, e ela sabe como é difícil a gente colocar esses assuntos numa mesa, né, Luciene? Como se, na verdade, as políticas elas fossem só dos gestores, né? Elas não fossem organismos vivos que precisam ser implantadas, implementadas, e a gente só faz alguma coisa, só passa para um segundo nível de ação quando a gente conhece, quando a gente compreende, quando a gente se apropria dentro daquele espaço ali também. Sou importante, né?
Então, assim, a gente precisava, nesse bloco de gestão do ciclo de palestras de saúde digital, que eu sei que o Gustavo já fez parte, ou então já entende disso, porque ele foi também, ele faz ainda, né, parte aqui do NUTEDS, ele sabe que o ciclo de palestras é muito mais antigo do que essa nova roupagem, né? Mas em algum momento a gente teria que trazer a gestão para a ponta, que é quem vai operacionalizar. Ela pode nem estar entendendo direitinho a estratégia, ela pode erroneamente até nem ter sido chamada, né, Luciene, para a mesa de negociação, mas ela, no final, é ela quem vai pôr em prática aquilo. Então, assim, ela precisa, né? Alguma coisa que às vezes, já nasce até morta, né? No próprio sentido de que o tempo já passou. Nós tivemos uma pandemia e eu acho que ela reverteu, desrompeu muita coisa que já estava estabelecida e que precisava dar uma balançada, né? Acho que o Gustavo está sabendo, bem mais do que a gente, né? Porque está na outra ponta lá, que se diz bem desenvolvida, mais desenvolvida, né, Gustavo? Mas ele está sentindo os problemas. Então, assim, todos nós temos, né, situações que precisamos apontar e melhorar. Então, eu quero agradecer bastante, assim, quase que assim, no finalzinho, né, na sexta lá, o Gustavo, ele disse assim, oba, vou falar da interoperacionalidade, porque as estratégias não vão dizer que os sistemas precisam se conversar. Gente, os sistemas precisam se conversar. A inteligência dos sistemas é isso, né, Gustavo? É a pessoa não precisar estar digitando o mesmo dado 300 vezes. Lógico que a gente vai ter uma mesa em algum momento do segundo semestre falando da ética e também das leis que protegem, né, Gustavo, os nossos dados, mas a gente não pode, elas podem simplesmente migrar de um sistema para outro. Aí quando o Gustavo falou, sexta, não vou falar nada. Então, mas eu vou deixar vocês dando a mensagenzinha do coração de vocês. A gente sabe que depois do tratamento aqui que o Lucas vai fazer, né, para baixar a webconferência, o Lucas vai tratar, vai editá-la, então, assim, vai colocar na playlist do TEDx, né, lá do YouTube. Então, assim, aí pega o Brasilzão grande, nós sabemos que nós temos vários Brasis, mas apesar da regionalidade, da municipalidade, de alguns planos de ação, de intervenção, até mesmo de estratégias, né, Gustavo e Luciene, a própria política, outra forma de fazer uma política daquele estado, mas nós temos um ministério que nos une. Então, vamos ficar muito orgulhosos por esse Brasil querido aqui que nós temos. Então, um beijo no coração de vocês. Eu vou desligar meu áudio e a minha câmera e vocês vão poder dar essa mensagem final aí. E, mais uma vez, muito grata. Gustavo, você está convidado, né, assim, a permanecer com a gente, porque a gente vai agora, próximos blocos, eu já estou chamando o pessoal fazendo assim, aquele spoilerzinho, né, aqueles pós-créditos, né, dos filmes, assim, mas a gente ainda vai ter, a gente elencou 3, né, o grupo da professora Valdelice e da doutora Luciene, né, que é da Secretaria de Saúde do Estado, que houve essa parceria conosco aqui do NUTEDS, não teríamos outra parceria melhor, né, não pensamos outro grupo melhor para falar isso conosco do que o grupo que realmente bota o bloco na praça. Elas escolheram 3 que transversalizam as outras, né? Elas, na verdade, se esvaziaram para que outras pudessem se encher, né? Que é da atenção primária em saúde, da educação permanente em saúde em seguida, e a últimazinha, mas também não menos importante, o Gustavo falou isso, da humanização das políticas nacionais de humanização e da rede Humaniza o SUS. Então, eu vou deixar um beijo no coração de cada um. Eu acho que a professora Valdelice já vai entrar na segunda, mas a Luciene já vai mediar todas elas, né? E o Gustavo já está convidado, né? Assim, eu sei desse horáriozinho, fim de tarde aí, que ele está aí na Suécia, mas já está convidado para ficar com a gente aqui nas próximas terças e quintas-feiras. Obrigado, Sheila. Podendo, eu vou participar. Eu acompanho o ciclo de palestra, os vídeos depois quando são publicados, né? Mas foi uma escolha excelente do grupo da professora Valdelice, que foi uma professora na universidade. Inclusive, foi ela que me influenciou a estudar saúde pública também. Eu vim para a Suécia a primeira vez para fazer um mestrado em saúde pública, né? Então, foi assim que eu vim para cá. E eu acabei não mencionando na minha apresentação, mas eu fiz mestrado aqui em saúde pública, parte de economia, política e gestão. Não tenho o mesmo conhecimento que a Luciene, tem toda essa experiência com o nosso, esse peso da experiência de trabalhar na parte pública no Estado. Eu trabalhei basicamente na parte de assistencialismo, né? Mas basicamente no setor público, trabalhei no privado, tanto aí no Brasil quanto aqui também. Mas estou à disposição, vou participar das próximas também. Obrigado. Eu gostaria, primeiro, mais uma vez, agradecer a você, Sheila, e dizer que esse momento é importante. Você fez
um momento muito especial, porque é necessária a discussão sobre essas políticas, porque, em regra, se trabalha muito só a prática, o contexto das práticas, sem envolver os profissionais como um todo, para que eles entendam como se dá esse processo. Nós temos um sistema complexo, um país com muita diversidade, e é importante que todo mundo, até porque como é que alguém vai defender o SUS se ele não compreende, se ele não sabe como ele funciona, nem de que forma ele funciona? Então, eu acho que a partir do momento que os profissionais eles passem a compreender, eles podem até contribuir para algumas mudanças que são necessárias. Então, parabenizo mais uma vez e estamos sempre aqui à disposição. Eu sou farmacêutica na área da saúde e também terminei o direito. Então, eu sou eterna estudante, sempre estou estudando e gosto e estou nessa cachaça maravilhosa. Vamos lá. E sempre acreditando que a gente pode melhorar. Um abraço, prazer grande, Gustavo, e vem para o Brasil trazer tuas coisas aqui para nós. Um abraço.